Oi gente, bem-vindos mais uma vez no meu canal. O vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tintas para tela. Quando usar tinta óleo, quando usar tinta acrílica, qual é melhor. Mas antes de começar esse vídeo, você que não é inscrito, corre lá, já se inscreve. E quem já é inscrito, meu muito obrigada, compartilha e bora lá pro vídeo. Gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tinta óleo, tinta acrílica. Eu tenho alguma coisa aqui na minha mesa pra vocês. E olha, eu coloquei aqui, ó, uma tinta acrílica, que é o que eu costumo usar aqui no meu ateliê. Uma tinta óleo em tamanho gigante, né? E essas duas tintas são usadas para pintar tela, gente. Eu uso para pintar tela, tanto uma quanto a outra. Na verdade, no meu trabalho eu uso as duas. Mas quando usar? Você que nunca mexeu com tinta, nunca pintou, fala, olha, eu quero começar a pintar a tela. O que eu faço? Bom, tudo vai depender do que você está pretendendo. Na verdade, a tinta acrílica, ela é bem legal, porque ela é uma tinta à base de água, então a secagem dela é bem rápida. Para quem nunca mexeu com tinta para tela, a tinta óleo, ela já tem um pouco mais de química, diríamos assim, né? Ela é solúvel em solvente, você pode trabalhar com água rasa, com terebentina, com óleo de linhaça, tem uma série de coisas que a gente usa para dissolver essa tinta óleo. Então requer um pouquinho mais de habilidade. A tinta acrílica, existem também médiums para retardar um pouquinho a secagem dela, para deixar essa tinta um pouquinho mais espessa, porém você pode diluir só com água e tá tudo bem. Então, para quem está começando, talvez a tinta óleo, a tinta acrílica, desculpa, ela seja um pouquinho mais indicada, por essa facilidade de você diluir só com água. Por outro lado, nós temos a tinta óleo, eu separei aqui, ó, uma grandalhona também. A tinta óleo, você tem mais, diríamos assim, mais liberdade para trabalhar. Enquanto a tinta acrílica, ela seca rapidamente, então você tem que ser um pouquinho mais preciso na sua pintura, nos seus traços, no seu desenho. A tinta óleo, você tem essa liberdade para mexer mais tempo na sua pintura. Você pode começar a tela hoje, terminar daqui uma semana, 10 dias. Ela te dá essa possibilidade de você trabalhar mais com a tinta, sombrear mais. Eu comecei a pintar hoje, tive algum problema, eu vou terminar amanhã. Não tem problema nenhum. Amanhã você volta e você consegue continuar de onde você parou. Ela não dá aquela marcação, que eu sempre falo, né, nas minhas pinturas. Não pode nunca ter aquela marcação. Então a tinta óleo, ela te ajuda muito nesse quesito. E por outro lado, assim, é uma secagem bem lenta. Mas, para quem acompanha um pouquinho do meu trabalho, vocês sabem que eu trabalho com arte pop e com porcelanizado. Então eu faço a fusão dessas duas técnicas, né? Então o que eu faço? Eu gosto, parte do meu trabalho, eu faço todo em tinta acrílica. Então onde eu acho que requer menos luz, são só os contrastes da minha pintura, sabe? A parte mais escura normalmente. Então eu marco tudo com tinta acrílica. Então eu já deixo ali ele pronto, e é uma forma também de terminar rápido, né? E eu já consigo vir com a tinta óleo em cima. Então se você for trabalhar com as duas tintas, nunca você pode passar primeiro a tinta óleo, depois a tinta acrílica. Então é sempre a base de água primeiro, a acrílica, ela vai secar, e aí você pode vir com óleo em cima e fazer o que você quiser, que é assim que eu trabalho. Então eu tenho aqui, ó, eu trouxe duas grandalhonas, mas normalmente você vai encontrar no mercado, ó, essa tinta pequenininha, tá? Então não precisa, você que está começando aí, não precisa ver essa tinta enorme aqui e sair correndo comprar, que não tem necessidade. A gente usa aqui no ateliê porque realmente, né, a produção é maior, eu uso bastante. Tem umas cores específicas que eu compro grande porque eu sei que eu uso muito, mas você que está começando pode ir lá, ó, comprar uma tintinha desse tamanho aqui, que ela tem 20 ml e rende pra caramba. Isso falando de tinta óleo. A tinta óleo, ela tem um rendimento assim fantástico. Então você vai comprar uma tintinha dessa aqui, você vai falar assim, nossa, mas 20 ml é suficiente? É, gente, suficiente para muito trabalho. Até você usar isso aqui vai demorar bastante. Então, até na hora de comprar, não se confundir, porque a tinta óleo, tanto ela quanto a tinta acrílica, ó,
Elas são bem parecidas. Acontece muito aqui no ateliê, por exemplo, a gente dá listinha de material, as alunas saem para comprar, quando voltam, falam, ah, compra tinta óleo. Elas voltam com acrílica, ou então é para comprar acrílica, ela volta com a óleo. Então sempre se atentar que está escrito aqui, acrílica ou óleo, porém elas são bem similares, tá? Até a quantidade de tinta é a mesma. Então essa pequenininha, a acrílica, ela não tem um rendimento tão grande quanto a tinta óleo. Ela rende um pouquinho menos, mas também dá para trabalhar muito. A menos que você vá fazer um abstrato, né? Isso tanto uma quanto outra, que você for usar espatulado, que você vai usar uma camada generosa de tinta, né? Então você vai ali espatular, logicamente você vai usar mais. Mas se for uma pintura um pouquinho mais ralinha, com toda certeza isso aqui vai te atender e vai ser assim de um rendimento extraordinário. Agora vamos falar sobre preço. Elas também têm preços meio que similares, tá? A tinta óleo ela costuma ser um pouquinho mais cara e eu acho a pintura óleo um pouco mais cara em todos os sentidos. Por quê? Quando você compra tinta acrílica, por exemplo, você vai comprar a tinta acrílica e pronto. Né? Você não precisa de um médio, a não ser que você queira, já tá num nível um pouco mais avançado. Aí não, eu quero um médio, eu quero uma tinta mais espessa, eu quero isso, eu quero retardar a secagem. Aí é outra história. Mesmo assim, eu julgo ela um pouco mais barata. Você vai comprar um médio, um 2 no máximo, e tá resolvido o seu problema. Tem uma aguinha lá do lado, ok. Quando se fala de tinta óleo, já não. A tinta óleo você vai precisar de um óleo de linhaça, você vai precisar aí de um Ecosolve, ou de um água rasa, uma terebentina, aí você vai ver com o que você consegue trabalhar melhor. Eu trabalho no porcelanizado, eu já até falei algumas vezes sobre isso aqui no canal, eu faço aquele diluente da tinta óleo, eu faço metade óleo de linhaça e metade Ecosolve. Tá? Por que Ecosolve? Porque eu tenho problema com cheiro, eu não posso com cheiro forte da água rasa, terebentina é fortíssimo. Eu, Silvana, não uso, não gosto, só pela questão do cheiro mesmo. Mas se você não tem problema nenhum, também você pode usar metade terebentina, metade óleo de linhaça. Se você for como eu, não gosta daquele cheiro forte, tem algum problema, metade Ecosolve, metade óleo de linhaça. Então aí quando eu falo de valores, logicamente que tinta óleo você acaba gastando mais. Você vai ter que comprar um vidrinho de óleo de linhaça, um vidrinho de terebentina, um Ecosolve, que seja, e você vai ter que ter sempre um removedor. No meu caso, eu também uso o Ecosolve como removedor para limpar os meus pincéis. Terminei de pintar, vou lá no Ecosolve e lavo, removo, né, toda aquela tinta do meu pincel. Uma vez que na tinta acrílica só ir na torneira lavar com água. Então assim, falando em investimento inicial, a tinta óleo você gasta um pouquinho mais. Mas, gente, o que importa é que você vai se aventurar na pintura. As duas vai dar uma finalização excelente, tanto uma quanto outra. Pra quem já conhece, pra quem tá acostumado com pintura, né, nós que já, né, eu por exemplo já tô na pintura já há muitos anos, você consegue reconhecer quando é uma pintura feita com acrílico e quando é uma pintura feita com óleo, né, elas têm texturas diferentes, mas você pode ter certeza que as duas são lindas, o final é maravilhoso e o que vai importar mesmo se a sua pintura vai ficar bonita ou não é a habilidade, né? Então assim, como você vai se desenvolver com uma ou com outra, não importa. O importante é que você se identifique, você goste e que faça um lindo trabalho. Então eu espero que tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se ficou com alguma dúvida, comenta também, pode perguntar, que eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.